O pessoal, o Vicente Paula Beatriz, do curso de bacharelado de agronomia, e juntamente com a docente Isabel Soares e a Cândida Bertolã, nós vamos dar seguimento aqui no nosso projeto, que consiste em uma unidade de beneficência de grãos. E essa parte aqui é a parte que representa a nossa planta baixa. Primeiramente, a gente já definiu aqui a nossa unidade medida, aqui metros, e também já atribuímos algumas camadas. A gente está na camada parede aqui, e eu já fiz um desenho, um pré-desenho aqui da nossa parede, onde a gente já colocou também aqui a espessura das paredes, de 15 centímetros, que foi realizada através do comando offset. Esse comando, ele permite, né, assim como o desenho mostra, permite que criemos uma linha paralela, digamos assim, a uma que já estava desenhada. Por exemplo, primeiramente eu defini todo o tamanho que ocuparia a nossa planta baixa, né, no caso 50 por 30, e posteriormente eu apliquei o comando offset para atribuirmos a espessura da parede, levando em consideração as linhas do retângulo que já estava desenhado. Então, daqui até nessa outra linha, a gente tem 15 centímetros. A gente pode ver, quando a gente dá um zoom aqui, que a gente tem alguns pedacinhos de linha passando. Então, para a gente fazer a retirada, a gente vai usar o comando TR, que permite que a gente retire essas partes da linha que estão cortadas. A gente dá um clique em cima e com isso a gente consegue retirar, deixando o desenho mais harmônico. É isso aí. Posteriormente eu vou estar fazendo a divisão aqui de algumas salas que vão compor a nossa planta, né? E para que a gente consiga entender o comando offset com mais precisão, vou tentar demonstrar aqui para fazer, né? Tentar representar aqui a nossa sala que vai compor. A gente vai digitar aqui offset, dar um enter, e ele vai perguntar qual é a distância da linha que vai ficar paralela à linha originária, a linha que já está desenhada. No caso, essa sala vai ter uma medida de 3, de 5 por 3. E aí eu coloco 3 metros aqui para traçar a linha aqui. Exatamente a 3 metros de distância dessa linha. Aí eu dou um enter, e ele vai perguntar qual a linha, o objeto, né, que ele quer levar em consideração para traçar as três linhas. A linha de 3 metros. Então, dou um clique e dou um clique para fora. Então, eu já tenho aqui uma linha. Essa linha foi criada 3 metros dessa. Então, tem uma medida exata. Eu vou dar continuidade nas outras salas aqui e já volto com pronto. Agora, pessoal, depois de nós já termos feito, né, os vãos das portas, nós vamos estar fazendo as portas propriamente dito, né? Aí a gente entra aqui na nossa camada, altera a camada, passa para a camada porta, né? E aí a gente vai fazer as portas a partir do comando rect. Dá um enter, posiciona bem aqui onde a gente vai querer. E aí ele vai perguntar lá embaixo o que a gente quer. No caso, a gente digita D para atribuir as dimensões. Aí eu vou colocar 0,03, vai ser a espessura da nossa porta, né? E a largura da nossa porta, que consiste em 80 centímetros. Temos a nossa porta. Aí a gente precisa fazer o arco da nossa porta. Para isso, a gente vai utilizar o comando arc, dar um enter. Aí ele vai pedir para especificar o ponto central. Aí eu vou bem aqui no cantinho. Olha que legal. Tá aí, gente. A gente já fez a nossa porta. Oi, pessoal, eu sou a Isabel Soares e dando continuidade aqui no nosso projeto, as aberturas das portas já foram concluídas e agora a gente vai fazer as da janela. Inicialmente a gente vai ativar o comando linha de base, né, pra gente ter uma base aqui, bem no meio. Bom, a nossa janela vai ser de 1,5 m, então no caso eu vou colocar aqui 1,75 m, que é a distância que a gente quer. Fica a nossa linha de base, agora a gente vai utilizar o comando trim pra poder fazer a abertura, né?
Oi, pessoal, eu sou a Vicente Isabelle Soares e agora aqui eu vou dar início às janelas, né? Eu vou fazer as janelas aqui do nosso projeto de beneficiamento de grãos de milho. Inicialmente eu vou dar início com o comando linha, eu vou determinar o ponto, puxar aqui, como vocês podem ver, eu tô na camada certa aqui, né, de janela. Desativar, apertar Enter e depois apertar Enter novamente para reativar o comando. Pronto, janela já feita aqui, para representar. Aqui vocês podem ver que todas as janelas do nosso projeto já estão feitas na nossa planta baixa, né? Elas estão sendo representadas pela cor amarela e estão prontas. Olá, eu sou a Vicente Camila Moreira e vou dar continuidade ao nosso projeto. Agora eu vou começar colocando o tamanho da nossa calçada. Agora, tendo as calçadas prontas, eu vou dar continuidade inserindo o comando Circle para fazer os silos. O diâmetro igual a 7. Agora eu vou movimentar ele. E vou fazer igualmente com os silos prontos. Eu vou utilizar o comando Offset para representar a grossura do material utilizado das chapas galvanizadas aqui no silo. Aqui já está o tamanho, que é de 6 milímetros, transformado por metro. E assim ficou a área da calçada e os silos com a sua base de cimento. Oi, pessoal, essa aqui é a nossa planta já finalizada com a legenda e identificação aqui com os números. Vão corresponder à legenda. Algumas camadas elas estão invisíveis para facilitar a visualização, mas essa é a planta